Sem dúvida, se pudéssemos perguntar aqui, pudéssemos dar, aliás, algumas opções de escolhas, de gostos, eu acho que muita coisa legal, muita coisa estranha, muita coisa diferente, digamos que fosse aparecer, né? Nós somos seres relacionais, nós precisamos um do outro, mas nós temos também nossas particularidades, né? Quando a gente chega em algum lugar e decide comer algo, um cardápio pode ser vasto, pode ser longo, pode oferecer tantas coisas, mas algo vai encher os nossos olhos. Nós iremos começar a saborear, até mesmo com a mente, aquilo que nós desejamos comer em alguns instantes. Todos nós temos as nossas escolhas, né? Nós fazemos aquilo que nós gostamos, pelo menos na prática, diz que nós trabalhamos naquilo que gostamos, pelo menos a teoria, aliás, pelo menos a teoria diz isso. E sempre nós somos atraídos a fazer o que gostamos. Certamente quando nós esbanjamos um agradável sorriso, quando nós estamos felizes ao realizar algo e somos questionados, por que você faz isso? Eu faço isso porque gosto. Isso é um mecanismo natural dentro de nós. Nós nos atraímos a fazer aquilo que gostamos. Dr. Gary Chapman, um teólogo que aí com mais de 30 anos de psicólogo clínico, atendendo homens, mulheres, famílias, fala das linguagens do amor. Existem algumas linguagens do amor, coisas, atitudes, gestos, ações que fazemos que deixam o outro feliz, seja ela uma palavra de afirmação, uma qualidade de tempo, um serviço, um toque ou até mesmo um presente. Nós sabemos como alegrar os outros, mas nós também sabemos o que nos agrada. Mas quantas vezes nós paramos para pensar e caímos na seguinte reflexão: Deus, o que te agrada? Como eu posso te agradar, Senhor? Se pudéssemos preencher, realizarmos, fazermos uma lista de tudo aquilo que nos agrada, Senhor, me concede isso que me agrada. Eu acho que não faltariam folhas, né? Iríamos ter que escrever todas as folhas, as páginas, escreveríamos livros até, sobre aquilo que nos agrada, o que Deus pode nos dar que nos agrada. Mas em meio a uma geração tão inconformada com a realidade, em meio a uma geração, nós somos assim, precisamos reconhecer essa realidade, que se pega muitas vezes a reclamar do que ter um coração grato, se pega muitas vezes murmurando do que tendo um contentamento. Nós precisamos voltar os nossos olhos a essa pergunta: Senhor, o que te agrada? E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. E é legal porque nós vemos aqui profissionais que estão no processo de formação, vão entrar no mercado de trabalho, você já trabalha também, você já deve realizar alguma atividade, você sempre convive com pessoas, seja na sua casa, seja no trabalho, seja onde for, e nós queremos sempre sermos agradados, né? Se algo não nos agrada, a gente perde a motivação. Mas eu quero hoje nos desafiar, eu quero ser desafiado e quero desafiar você, à luz da palavra do Senhor, a buscarmos uma vida que agrade a Deus, amém? Que Deus se agrade com tudo aquilo que fazemos. E, para isso, eu irei usar o livro de Hebreus, peço que você abra sua Bíblia agora, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Embora o autor de Hebreus seja desconhecido, nós não sabemos quem foi, mas podemos afirmar que foi um homem muito sábio, um homem de Deus, pois colocou aqui várias instruções relevantes e, uma vez praticadas por cada um de nós, irá trazer bons resultados, bons frutos. Diz assim, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vou ler mais uma vez. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos mais uma vez pedir a Deus que nos dê entendimento na compreensão desse texto bíblico. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós estamos aqui na tua presença, crendo que o Espírito Santo está entre nós. Nós acreditamos que a tua palavra é poderosa para ministrar os nossos corações, ó Pai.
Isso será feito hoje não por meu intermédio. Não tenho capacidade nenhuma, Pai, mas toda e qualquer lição será retirada desse texto se Teu Espírito Santo agir e se comunicar em nosso meio. E é por isso que nós suplicamos nesse momento. Pai, nos ensina como termos uma vida que Te agrade, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, que possamos ser desafiados e as mudanças necessárias para a nossa vida comecem a partir de agora. Na autoridade do Teu Santo Espírito que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, um versículo tão conhecido, mas parece que na prática encontra-se meio que desconhecido. O autor de Hebreus, nesse capítulo todo, começa a mencionar vários exemplos de fé. Usa do pai da fé, Abraão, como também reis, gestores, rainhas, servos que vieram depois dele, sabe? E mesmo assim deram exemplo de fé. E eu preciso aqui, em primeiro lugar, abrir os nossos olhos para a real compreensão. Fora Jesus, tirando Jesus da jogada, tá bom? Tirando Jesus, você pode se comparar a qualquer homem ou mulher que está na Bíblia. Se você admira alguma mulher da Bíblia, meu irmão, pode acreditar que ela teve as mesmas limitações que você teve. Pode acreditar que ela teve os mesmos problemas ou problemas maiores do que você teve. Pode acreditar que ela certamente conviveu diante de pessoas que queriam destruí-la. Pode acreditar que a luta foi grande. Da mesma forma, nós homens. Qualquer homem que admirarmos na Bíblia, fora Jesus, foi igual a mim e a você. Mas por quê? Tornaram-se pais na fé. Porque puderam mudar a situação da sua vida, a história da sua vida, e apegando-se à fé, foram adiante. Porque a fé é a única forma que nós temos para agradar a Deus. Quando o nosso coração é movido por fé, quando o projeto basilar da nossa vida é alicerçado na fé, eu quero lhe falar uma coisa: Deus está muito feliz com as nossas ações. A fé é necessária. A fé que nos leva a obedecer, pois a maior evidência da fé chama-se obediência a Deus. Abraão, comecemos com o exemplo dele. Abraão exerceu a fé, porque ele sabia que Deus tanto poderia mandar um animal, um cordeiro, para ser sacrificado no lugar de Isaque, como também Abraão tinha fé, que mesmo perdendo seu filho, vivendo luto, seria consolado pelo Senhor. A fé, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina aqui, vai além da nossa compreensão de acreditar que Deus existe ou não. A fé tem que ser evidenciada na prática. A fé tem que ser evidenciada todas as vezes que eu obedeço a Deus, mesmo sem saber qual vai ser o resultado. Perceba que Abraão foi até lá em cima, foi questão de segundos. Certamente o coração dele estava apegando-se à promessa do Senhor, que ele seria o pai de uma grande nação. E que mesmo Deus levasse aquele seu filho, mesmo que ele vivesse a dor do luto, como nós vivemos muitas vezes, ele estaria acreditando que o seu futuro ia ser muito bem escrito pelo Senhor. Amém? Mas nós vivemos hoje, de forma muito errada, dias onde precisamos ver, precisamos tocar para crer. Isso não é fé. Sabe o que é fé? É o amanhã ser totalmente desconhecido para cada um de nós. E mesmo assim, não nos desesperarmos, porque acreditamos que os projetos de Deus para a nossa vida são bons, perfeitos e agradáveis. Amém, meus irmãos? Isso é fé. O que nos acontecerá daqui a uma hora? Não sabemos. O que está por vir no próximo exame que faremos? Sabe o que é fé? É quando o empresário ver que matematicamente pode quebrar se não tiver caixa 2 e falar: eu não quero caixa 2, porque eu vou obedecer a Deus, vou fazer aquilo que é certo. Isso é fé.
Fé é quando alguém quer alcançar um resultado e escolhe as opções certas para correr por aquilo. Fé, a fé evidenciada quando um filho, quando uma filha não abre mão dos conselhos dos seus pais, porque pai é profeta na terra, pai está ali para orientar, está para dizer, meu filho, esse caminho não, aquele caminho não, isso é fé. Fé é um casal de namorado acreditar que o sexo foi feito exclusivamente para o matrimônio e se segurar com toda a luta, com todo o empenho e não experimentar de uma vida sexual fora do casamento. Isso é fé. Fé é obedecer a Deus independente das consequências. Mas fé não é correr no escuro, não. É acreditar que na hora certa Deus vai acender os seus holofotes e nós iremos contemplar os pastos verdejantes. Nós iremos contemplar para onde Ele quer nos levar. Nós precisamos entender que a fé não pode ser discursiva, não pode ser palavras vazias. A minha fé é revelada em minhas atitudes. Como anda a sua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que agradar ao Senhor. Amém? Se nós queremos agradar a um amigo, a um irmão, a um familiar, por que não agradar ao nosso Deus? É possível agradarmos o nosso Deus. Agora, para isso, é necessário a fé. E parece que a fé vem sendo cada vez mais colocada em segundo plano. Porque quanto mais ansiosos, menos fé nós temos. Quanto mais magoados, pessoas que não acreditam na força do perdão, na cura do perdão, menos fé essa pessoa tem. Por quê? Torna a falar, a fé é evidenciada em nossa obediência a Deus. O que acontece na nossa nação? Muitos formandos, diploma na mão e desempregados. Eu espero que não seja a realidade de vocês, mas pode acontecer. Mas aí que está, fazendo aquilo que nos compete, fazendo a nossa parte. Eu estava lendo essa semana sobre os jogos digitais. Eu acredito que se isso fosse dito algumas décadas atrás, pensariam que era uma loucura. Mas hoje existem várias universidades na nossa nação que estão capacitando homens e mulheres, estudantes, a fabricarem jogos digitais. A você ter um jogo no seu smartphone, ter um jogo no seu computador. E há quem diga que o resultado financeiro para quem engaja, sabe, nesses jogos digitais é de sucesso, sabe, são honorários mesmo. Você vai ter campo de trabalho, vai ter tudo, mas por quê? Tantos jovens, tantos adolescentes, tantos senhores, tantas senhoras, tantos homens e mulheres, divirtem-se em um jogo digital. Divirte-se em um jogo qualquer, seja ele simples ou mais complexo. E quando nós estamos jogando algo, e você e eu, que com certeza deve ter feito uso do Atari na adolescência, o Nintendo, que não era o 61, era um Nintendo, sabe, bem antigão mesmo, qualquer outro jogo. Por que nós jogamos? Porque nós vemos ali como um controlador da situação. Não é verdade? Eu posso morrer, mas eu tenho outra vida. Eu comi uma maçãzinha ali, sabe, que me deu outra vida. De repente eu posso arriscar para querer passar essa fase. Mas existem coisas na nossa vida, real, que foge do nosso controle. Que foge da nossa situação. Que área da tua vida hoje foge do controle das tuas mãos? O que precisa ser feito, o que precisa ser resolvido, o que está obscuro, o que você não compreende que está acontecendo, e você reconhece que não pode resolver. Eu te convido apenas a agradar a Deus nesse instante. Tenhamos fé. Tenhamos fé. Os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas incertezas, o nosso imediatismo tentam cancelar a nossa fé. Mas eu quero te convidar hoje, à luz da palavra do Senhor. Vamos agradar a Deus, amém?
Vamos agradar a Deus? Então comece a exercitar a fé nesse Deus. A fé nesse Deus. Certa vez eu estava em um congresso e o pastor ministrava, falava sobre os nossos planos, e estava ali ensinando um pouco sobre planejamento estratégico. E ele dizia, queria dar uma definição do que era fé. E eu achei muito interessante o que ele falou, e até hoje trago essa definição comigo. Fé é não ter plano B, é ter apenas um plano. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Fé é não entender o que está por vir. É o que eu estou lhe falando. É muitas vezes ver toda aquela situação com insegurança enorme, mas eu vou ter fé. Percebam que Jesus usou muitas figuras de linguagem para que o povo entendesse os seus ensinamentos. Já que o povo estava voltado mais, o povo judeu, os próprios gentios também, voltado a mais do que a complexidade que existia nas leis judaicas, né? Eles estavam mais voltados à complexidade que era vir o Messias, pois eles pensavam que seria certamente o imperador romano. E Jesus, com sua simplicidade, porém com uma vida autêntica, eu costumo falar que ninguém nunca nem ousou, não teve nem ousadia de ocupar o singelo lugar de Jesus na história, né? Nem se aproximou, porque ele é único, ele é incomparável. Mas Jesus sempre quis levá-los a ter olhos de fé. Porque Pedro foi exortado por Jesus, quando Jesus falou, minha hora está chegando, eu tenho que ir à cruz. E Pedro, Jesus, pelo amor de Deus, não vá para a cruz não, Jesus, não vá não. E ele foi exortado por Jesus, porque eles analisavam o processo natural de condenação do Império Romano, que levava um homem, uma vez punido, à morte, e morte de cruz. O que é isso? A pior morte que poderia existir na história. Mas eles não se apegavam ao que Jesus sempre pregou, que iria ter um terceiro dia, meu irmão. O que ia acontecer no terceiro dia? Ele mesmo iria ressuscitar. Então foi o mesmo Jesus que em pleno verão na Palestina, olha, de repente a gente nunca foi na Palestina, você nunca viu uma foto da Palestina, pois eu quero comparar aqui o verão na Palestina, sertão nordestino, onde faz 4 a 5 anos que não chove. Pensa aquela imagem, sertão nordestino, vacas morrendo, ou já mortas, ou só o esqueleto, chão rachoso, sabe? Árvores sem mais nenhuma folha. Pois é, Jesus chega para eles em pleno verão palestino, onde o deserto tomava conta do chão, e disse a eles, vamos contemplar os lírios no campo. Irmão, imagina a gente chegar em um ambiente seco, sem chuva, e alguém olhar para você e dizer, gente, olha, isso é umas margarida bonita, olha as rosas no chão. Você, pelo amor de Deus, vamos internar esse homem. Mas aí que está, que princípio Jesus queria nos passar ali? Que a fé não pode nos levar a ver o imediatismo. A fé tem que nos levar a ver o que Deus pode promover, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu sempre falo isso, quando tenho a oportunidade de estar com adolescentes e jovens. Nós estamos em um planeta em órbita. O que é isso? Não existe nada que segure agora o planeta Terra. Não existe cabo de aço. A engenharia cresce cada vez mais e mais. Os prédios da nossa cidade, da nossa nação, vêm com projetos arquitetônicos lindos, que você não consegue imaginar. E eu tive recentemente em Brasília, e os nossos olhos enchem-se de admiração. Prédios grandes, mas com poucas colunas, porém com muito concreto, né? E, mediante tudo isso, nós vemos que Jesus começa a mostrar, começa a ensinar, que a base da nossa vida, meu irmão, muitas vezes não está na construção, mas no que Deus pode construir, a partir de quê? De migalhas de terra, de ambientes quebrados, de ruína. A ruína nas mãos do Senhor pode virar um palácio, se essa for a vontade do Senhor. Então o que é fé? É mesmo sem saber qual vai ser a dinâmica do Senhor,
mesmo sem saber o que Ele vai utilizar, se vai ser mediante a minha dor, se vai ser mediante a minha decepção, se vai ser mediante o meu aguardo, que Ele vai fazer a vontade dEle, e eu vou acreditar que é a melhor para a minha vida. Amém, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que lição a mais nós vemos aqui no versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Ok, vamos levar em prática aqui. Suas atitudes revelam que Deus existe? Como eu falava recentemente. O Deus que nesse instante está tendo total domínio do planeta Terra. O planeta Terra nunca se chocou em outro planeta nenhum. Existe uma distância adequada do Sol que não nos permite sermos queimados aqui na Terra. Existe uma distância adequada de cada astro, de cada estrela, dos outros planetas que estão nesse momento em movimento, sabe? Movimentos quase que incalculáveis. Pois é, o Deus que está fazendo tudo isso é o mesmo Deus que tem o controle da nossa vida, o controle das nossas emoções, o controle dos nossos projetos. Meu irmão, as minhas atitudes que devem revelar se Deus existe ou não. Se eu estou ansioso, agoniado, está entendendo? Temeroso, desesperado, peraí. Então eu estou revelando que meu Deus não está muito atento em mim. Eu estou revelando que meu Deus não é tão bom assim como as Escrituras falam. O que o autor de Hebreus fala aqui, além de ter mencionado, sabe, que sem fé é impossível agradar a Deus, ele mostra-nos que são as nossas atitudes que devem revelar que a nossa vida está diante de um Deus que existe. Amém, meus irmãos? Aquele que crê que Deus existe. A nossa fé é revelada também através dessa compreensão. Eu estava lendo em alguns dias a história do centurião. Centurião era um guarda romano, e era conhecido centurião porque, digamos que ele era um gestor. Ele era um gestor de pessoas. Ele liderava mais 100 soldados. Soldados, homens que faziam parte de questões administrativas. E esse centurião, certa vez tomou conhecimento que um dos seus melhores homens estava muito doente, muito enfermo. E ele ficou preocupado, provavelmente teria contratado os melhores médicos, pois se perdesse aquele funcionário, sua equipe iria perder um pouco toda a produtividade que tinha. Imagina, você como gestor, pede alguém importante na sua equipe, né? Você vai sentir, os rendimentos serão prejudicados. E aquele centurião experimentou um momento desse. Mas ele escutou falar sobre Jesus, e ele vai até Jesus. E chega lá, mestre, um dos meus homens está doente. Um dos meus homens precisa de milagre. Talvez tenha já até morrido na sua própria casa. Faz alguma coisa. E Jesus disse, vamos lá. Ao centurião disse, não, o Senhor não precisa ir. Basta uma palavra tua, que ele vai ser curado. E Jesus olha para aquele homem e disse, eu preciso confessar algo a você. Em todo Israel, eu não vi ninguém com a fé que você tem. Aquele homem acreditou na existência de Jesus. Pedro só reconheceu quem era Jesus. Ele já tinha reconhecido a existência humana de Jesus, mas ele só reconheceu a existência divina de Jesus depois que o negou. Judas não reconheceu a existência divina de Jesus, pois assim o vendeu. Nós precisamos acreditar que Deus existe e que por isso Ele não nos deixará, como várias linhas filosóficas pensam, e até mesmo teológicas, que Deus nos criou e nos largou no mundo. Não, para Deus nós não somos anônimos. Deus não sabe apenas, meu irmão, meu RG, meu CPF. O meu Deus conhece toda a minha existência. O salmista fala, a palavra nem sequer chegou à boca. E olha que a gente pede coisa a Deus, sim ou não? E olha que a gente pede coisa a Deus. E a Bíblia fala, Deus já sabe do que nós precisamos. Vamos crer que Deus existe.
Vamos revelar que Deus existe. E só há um meio para isso: exercitando a fé. A palavra-chave. Exercitando a fé, acreditando na fé. Sementes de fé. O amanhã é desconhecido, mas minhas sementes de fé eu vou depositar. Eu creio que o Senhor não irá me abandonar. Pois é, assim aconteceram com os homens que se destacaram e hoje são exemplo através dos relatos bíblicos para cada um de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hoje é falado muito sobre a recompensa do Senhor, as bênçãos do Senhor. E eu quero resumir aqui como podemos alcançar as bênçãos de Deus, buscando a sua vontade. A partir do momento que nós criamos mecanismos para sermos abençoados, tem que se lavar com sabonete, tem que levar uma rosa para casa, tem que levar um paninho, sabe, para casa também, uma toalhinha. Eu estou cancelando totalmente o poder que Deus, apenas Deus tem, de agir conforme a sua vontade. A partir do momento que eu preciso ver um milagre para acreditar que Deus existe, eu estou cancelando a existência de Deus. A partir do momento que eu sou medido, a minha vida mede-se através das experiências espirituais que os outros têm e que me contam, ao invés de eu ter experiências profundas com Deus, eu não estou vivendo o relacionamento entre filho e pai que Deus quer me oferecer. Nós precisamos entender, como o autor finaliza aqui, que Deus recompensa aqueles que o buscam. O que é isso? Mesmo que de forma contraditória, Deus sempre irá abençoar os humildes, como ele fala nas bem-aventuranças. Deus sempre irá abençoar aqueles que têm fome e sede de justiça. Deus sempre irá abençoar os pacificadores. Deus irá abençoar aqueles que forem perseguidos injustamente, porém continuaram fiel ao Senhor, porque isso é um ciclo normal, gente, é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, um dia nós iremos colher. Não adianta plantar uma certa semente a fim de alcançar algo contrário, não vai ser possível. É a lei da semeadura. Mas se hoje muito é falado sobre a lei da semeadura, na perspectiva apenas, olha, aquilo que você planta de ruim, vai vir, coisas ruins para a sua vida. Eu quero trazer aqui um ensinamento do nosso Deus. Plantar a vontade do Senhor é ser abençoado. Amém? E viver a vontade de Deus requer fé. Uma fé possível para mim e para você. As incertezas da nossa vida, tudo aquilo que sai do nosso controle. E olha que existem inúmeras situações que saem do nosso controle. O melhor a fazer é acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Ele não vai me abandonar. Mas eu só posso agradá-lo se agir com fé. Eu só posso ter uma vida evidenciada através da fé, buscando Ele e, por fim, acreditando que Ele irá me recompensar. E o capítulo 11 revela exatamente os exemplos da fé. E eu quero que possamos ler agora, a fim de terminarmos essa meditação desse momento. Versículo 1, o que é a fé? Olha a definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Você está inseguro sobre amanhã? Ótima oportunidade de viver a fé. Teve uma resposta ainda que não teve? Ótima oportunidade de viver a fé. Obedecer ao Senhor sabendo que vai gerar algumas perdas, vai te levar a renunciar, ótima oportunidade de viver a fé. Versículo 3, começa aqui os personagens agora. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto, por meio da fé, ainda fala. Aí, nós estamos falando hoje de Abel, por causa da sua fé.
Quantos anos depois? Versículo 5: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo o rei, a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar
uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem ele aperfeiçoados. O que Deus hoje tem a falar da nossa fé? Se um livro fosse escrito, um capítulo, com os seus aproximados 40 versículos, ressaltando a nossa fé, o que o Senhor teria a falar? Que Deus nos abençoe.